Momento Hospital 9 de Julho. Se é grave, é 9. Bem, meus amigos, como todos os meses, sempre na terceira semana e sempre às terças-feiras, os médicos do Hospital 9 de Julho aqui estão para abordar com vocês temas sobre a saúde, temas que os nossos ouvintes por e-mail solicitam maiores esclarecimentos. E hoje as respostas serão para as muitas dúvidas que existem sobre medicina diagnóstica. Os médicos do Hospital 9 de Julho que aqui se encontram: doutora Regina Tranquese, que é diretora técnica do hospital. Boa tarde, doutora Regina. Boa tarde. Doutor Fernando Alves Moreira, radiologista do Hospital 9 de Julho. Boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde, Paulo. Doutor Carlos, eu vou tentar acertar a pronúncia, o senhor me corrija, por favor. Doutor Carlos Buchpigel, que é médico nuclear do Hospital 9 de Julho. Perfeito. Boa tarde. Perfeita pronúncia. Tá vendo? Eu tô dizendo que eu tenho descendência, agora não vou dizer que é alemã, porque o senhor falou assim, correu no erro que eu sou austríaco. Então, eu inicio com a primeira pergunta aqui para a doutora Regina. Qual a importância da medicina diagnóstica? Bom, existem algumas doenças que basta você olhar para o paciente que você já faz o diagnóstico. Por exemplo, catapora. Não precisa de exame nenhum. Você olha e sabe que é catapora. Algumas vezes nós precisamos de exames para confirmar os diagnósticos, para saber a extensão da doença, por exemplo, em tumores. O tumor pode estar só no fígado, ou pode estar espalhado no pulmão, em outros locais. E algumas vezes também os métodos servem para o tratamento. Hoje em dia nós conseguimos fazer procedimentos minimamente invasivos com esses métodos diagnósticos. Por exemplo, uma pessoa tem uma coleção de pus no fígado. Você não precisa mais abrir o paciente para tirar essa coleção. Ligado com a tomografia, você pode colocar uma agulha e puncionar e resolver a questão do paciente. Doutor Fernando, uma pergunta aqui da ouvinte Zuleika Vidal. Por que razão, na realização dos exames de imagem, o médico pede sempre para a pessoa levar o exame anterior? Na medicina diagnóstica é muito importante a evolução, principalmente em algumas doenças, principalmente em câncer ou num diagnóstico precoce de mama, por exemplo. A paciente fez uma mamografia há 1 ano, 2 anos atrás e havia uma calcificação muito pequena. E agora ela está crescendo. Então, para a gente é importante saber como estava há 2 anos atrás e como está hoje. Se cresceu, o número de calcificações aumentou, a gente tem que ficar alerta porque pode estar um câncer se iniciando ali. E se você vê só o exame atual, a gente não sabe como estava antes. Houve uma evolução. Então é por isso que é importante nós termos os exames sempre antigos. Agora, para ficar bem claro, o que é o exame de ressonância magnética e em que situação ele é indicado? O exame de ressonância magnética ele é diferente dos outros exames de radiologia porque ele não usa radiação. É um exame que usa um ímã muito grande e usa ondas de radiofrequência, ondas de rádio, como que nós estamos usando aqui para transmitir para os seus ouvintes. E a imagem é formada através de um computador. Agora, os exames mais importantes, ele praticamente é usado em toda a medicina, mas basicamente a gente pode usá-lo em neuroradiologia, neurologia. São os diagnósticos de infarto, de AVCs e de tumores cerebrais. Esclerose múltipla é uma grande indicação da ressonância. Nós podemos usá-los também em músculo esquelético. Hoje nas doenças, principalmente doenças relacionadas ao esporte, a ressonância magnética hoje é o exame de eleição. É um exame que não tem radiação e que dá um diagnóstico bastante preciso. Por não ter radiação, ele não exige que o profissional utilize aqueles coletes de chumbo? Isso, não há necessidade nem do profissional e nem de que está junto. Às vezes uma criança vai fazer um exame, a mãe tem que ficar junto, não precisa. Absolutamente. Grávidas podem fazer o exame, não há problema nenhum de radiação para grávida, ela pode fazer o exame. De tal forma que, se for necessário, porventura o médico precisar de mais clareza, se for preciso que a pessoa submeta ao mesmo exame 2, 3 vezes durante a semana, não há problema? Não há o menor problema. A ressonância magnética pode ser feito isso, não existe nenhum caso, não existe nenhuma comprovação de nenhuma complicação da ressonância magnética. Agora, doutor Fernando, e o exame de tomografia? Em que situações é indicado? A tomografia já é diferente, ela usa radiação. Ela usa a radiação do raio-x, do tradicional raio-x que a gente
usa há mais de 100 anos. Só que a documentação, quer dizer, as imagens, não são vistas numa placa de raio-x, como a gente está acostumado a ver. As imagens, quando são formadas, elas vão para um computador, e o computador, sim, é que monta a imagem. Uma outra questão aqui, a hemodinâmica. Também gostaria de saber quais são as indicações. A hemodinâmica, isso que foi falado no início pela doutora Regina, o tratamento hoje ele pode ser minimamente invasivo, ou seja, com a menor agressão possível ao paciente. Então hoje a hemodinâmica age muito nisso, no diagnóstico e no tratamento de doenças em fase bem inicial. Então, basicamente, nós podemos dividir hoje, para a função didática, em duas fases. Ou o tratamento intravascular, que se usa dentro das artérias, são a colocação dos estentes, ou são as embolizações dos tumores, e os extravasculares, que o exemplo do abscesso do fígado é um bom exemplo. Antigamente, a pessoa com abscesso no fígado tinha que ser operada, tinha que se abrir a barriga, retirar um pedaço do fígado e sabe lá se não tinha uma outra infecção, uma contaminação muito maior. Hoje em dia, com uma agulha e um catéter, que é um tubinho, a gente pode drenar todo o abscesso e com tratamento de antibiótico resolver o problema do paciente sem precisar de uma intervenção cirúrgica. Agora, eu gostaria de endereçar a pergunta aqui para o Dr. Carlos. Qual a importância desse tipo de exame denominado PET-CT? PET-CT, e o que é que o diferencia dos métodos de diagnóstico por imagem mais conhecidos como tomografia e ressonância magnética? Parron, vamos tentar explicar de uma forma que os queridos leitores, os queridos ouvintes consigam compreender exatamente essa diferença. É uma tecnologia muito moderna, mas vamos explicar da seguinte forma. A PET-CT é uma técnica de diagnóstico por imagem totalmente funcional. Ele detecta alterações funcionais dos diferentes órgãos do corpo humano. Fazendo uma analogia para os leitores, para os ouvintes poderem compreender, na verdade é a mesma coisa que o seguinte: nós temos o motor do carro e temos o carburador. Eu sou da época que ainda existia carburador do carro. Então, quando o carburador tem um problema, tem uma rachadura, ele para de transmitir gasolina de uma forma adequada para o motor e o motor falha e não funciona adequadamente. No caso do PET-CT, nós não vamos detectar a rachadura. A rachadura é detectada pela tomografia computadorizada. Antes de aparecer a rachadura, que seria a doença propriamente dita, começam a ocorrer alterações funcionais naquele órgão acometido por um determinado câncer, por exemplo. E aí a PET-CT detecta essas alterações funcionais antes, ou semanas, ou meses, antes que alterações tipo rachadura estivessem presentes nos órgãos que estão sendo acometidos, por exemplo, por um determinado câncer. Então é um método que detecta alterações de uma forma muito precoce, utilizando particularidades funcionais, aspectos funcionais dos órgãos que compõem o nosso corpo humano. Se o assunto que a gente está tratando fosse mecânica, a gente pode dizer que o PET-CT seria, então, a injeção eletrônica. Mais ou menos isso. Seria como se fosse detectar alterações na injeção eletrônica. É uma sofisticação do diagnóstico, onde, através dessas características funcionais, nós conseguimos detectar o aparecimento do câncer ou o câncer espalhado no corpo humano de uma forma bastante precoce e de uma forma bastante efetiva. No caso automotivo, a injeção eletrônica foi um avanço extraordinário. Suponho que na medicina diagnóstica ocorra o mesmo com o PET-CT. É indiscutível. A PET-CT hoje, por exemplo, ela é aprovada para uso clínico nos grandes centros mundiais. Por quê? Porque se mostrou, na era da medicina baseada em evidência, que a informação que ela agrega, as informações já fornecidas pela tomografia computadorizada e por outros métodos diagnósticos como a ressonância magnética, essa informação complementa de forma significativa a ponto de modificar condutas de tratamento, a ponto de contraindicar por vezes determinadas cirurgias que não vão agregar benefício para o paciente, ou modificar esquemas de drogas de tratamento que por vezes não estão sendo eficientes no controle, por exemplo, do câncer. Este método permite detectar precocemente que a droga não está funcionando de uma forma adequada ou como se esperava. Além de avaliar pacientes com tumores malignos, com câncer, esse método possui uma outra aplicação? Existem outras aplicações para este método. Recentemente,
o órgão nos Estados Unidos, né, que controla a inserção ou aprovação de novos procedimentos e medicamentos para serem utilizados na medicina, que é o FDA nos Estados Unidos, aprovou um novo marcador, como se fosse uma sonda, que permite detectar anormalidades no cérebro que vão indicar a presença da demência do tipo Alzheimer de uma forma muito precoce. Então, esses marcadores utilizados em PET-CT permitem reconhecer este estado demencial antes que alterações sejam observadas numa ressonância magnética ou mesmo antes que o diagnóstico clínico seja absolutamente confirmatório. Então é um grande avanço da medicina. Agora está se procurando compreender como utilizar essas informações de uma forma adequada, que não eleve muito o custo de investigação da população e, ao mesmo tempo, permita o desenvolvimento de novas drogas que possam retardar ou mesmo eliminar esse tipo de doença na população. Pois é, o Alzheimer é uma doença extremamente recorrente. É difícil quem não tenha, ou na família, ou no seu âmbito de amigos, alguém com a doença. E, via de regra, ela se manifesta, quando ela se manifesta, as pessoas são tomadas de uma certa surpresa, porque já está num estágio muito avançado. Esses métodos que o senhor acaba de nos colocar aqui a par, eles podem, com uma certa precocidade, identificar que a doença está começando a se instalar no organismo da pessoa? Um dos motivos de aprovação por esse órgão que é extremamente rígido nos Estados Unidos, que é o FDA, é porque, na verdade, se comprovou que ele permite detectar a doença antes que ela se manifeste clinicamente na sua gravidade ou na sua plenitude. Então ele permite detectar a doença em fases bem iniciais ou ainda quando o diagnóstico clínico é questionável. Uma perda de memória inespecífica, que porventura esteja incomodando os familiares e o próprio paciente, às vezes isso pode ser uma indicação de um processo. Não significa que todo indivíduo com perda de memória tenha o diagnóstico de doença de Alzheimer, mas esse método vai permitir diferenciar aqueles que têm uma predisposição para desenvolver a doença de Alzheimer daqueles que são absolutamente normais, com uma queixa de memória usual para a faixa etária do paciente. Muito bem. Hoje, os médicos do Hospital 9 de Julho trataram aqui de um assunto extremamente importante na área de saúde, que é a medicina diagnóstica. Uma vez por mês, eu repito, sempre na terceira semana e nas terças-feiras, os médicos do Hospital 9 de Julho estarão aqui no Cirando da Cidade, orientando as pessoas, esclarecendo suas dúvidas. A doutora Regina Tranquese, na próxima participação 9 de julho, aqui no Cirando da Cidade, qual a área de saúde que nós vamos abordar? Nós vamos falar sobre queimaduras, como evitar, como tratar a queimadura e como evitar as complicações das queimaduras. Muito bem. Uma semana antes, na quarta, na quinta, na sexta, anterior à terça da semana seguinte, nós estaremos aqui lembrando a vocês e recebendo, inclusive, perguntas com este tema, questão de queimaduras. E na terça-feira, então, seguinte, aqui estarão os médicos do 9 de julho para responder, para esclarecer as suas dúvidas. Eu quero mais uma vez também lembrar, as perguntas recebidas que não foram respondidas no ar serão respondidas através do Facebook do Hospital 9 de Julho, através de link. É o www.facebook.com/Hospital 9 de Julho. Hospital 9 de Julho, tudo junto, tá? Então, facebook.com/Hospital 9